recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração, orando posso ouvir a voz do Pai, orando meus temores vão embora, sinto paz a toda hora, sinto a calma de um rio, orando eu renovo a minha fé, orando a esperança se refaz, orando eu alcanço a vitória, vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração, uma vida de oração. Oremos, queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso trabalho. Elevado Pai Celeste, quão maravilhoso em toda a terra é o Teu nome. Nosso grande soberano, soberano do céu, da terra, Tu que criaste todas as coisas, louvadíssimo seja o Teu nome. Estamos hoje começando uma série, Senhor, e precisamos muito de Ti para fazer companhia a cada um de nós.
que tu nos abençoes, que tu derrames o teu Espírito Santo sobre nós, no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, como eu havia dito, né, nós vamos estudar então esse manual, nós vamos começar hoje, nós hoje vamos fazer a introdução e depois então nós vamos passar a cada dia, né? Vamos estudar hoje o primeiro dia, amanhã vamos estudar o segundo dia, são 10 dias, nós vamos fazer essa reflexão terminando no dia 25, e aí quando for no dia 27, então começa o evangelismo da Semana Santa, tá bom? Vamos lá. Aqui, logo na parte introdutória, depois do índice, né, você que tem o manual, se você não tiver o manual, depois a gente pode ver aí em PDF, ok? Então, aqui no início, nós vamos ver aqui, temos 5 metas em 2021, nós precisamos alcançar essas metas. Eu vou falar aqui cada uma delas. Comunhão com Deus, sonhamos com 100% dos membros com a lição da Escola Sabatina. Segundo, formação e multiplicação de líderes de pequenos grupos. E unidade de ação, sonhamos com mais líderes. Terceiro, duplas missionárias nos pequenos grupos e nas unidades de ação. Sonhamos com 100% dos membros levando a palavra. Quarto, número de pessoas estudando a Bíblia. Sonhamos com mais pessoas recebendo a palavra. Quinto, discípulos fiéis. Sonhamos com uma igreja 100% fiel. A nossa introdução está aqui em fevereiro, que ela foi feita para a gente poder analisar cada mês, fazermos uma análise mais profunda. Então, nós vamos hoje falar a respeito da teologia das 5 metas baseadas na vida do apóstolo Paulo. Eu gostaria de fazer aqui uma nota, né? Para cada situação dessa, para cada meta, nós temos alguns textos bíblicos relacionados à vida de Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar. O apóstolo Paulo foi um judeu entendido por alguns como um judeu helenista. Por quê? Porque na época do apóstolo Paulo, o mundo greco, digamos assim, o mundo grego, greco-romano, estava imperando. Não é? Havia o Alexandre, em 330 a.C., ele levou o idioma grego para Alexandria, ele praticamente invadiu o mundo naquela época, ele queria conquistar o mundo de então. E aí, então, o mundo passou a falar o idioma koiné, o grego koiné, que era o grego comum. E esse grego foi falado, então, no mundo inteiro. Cerca de 60% dos judeus na época de Paulo não viviam em Israel, não viviam em Jerusalém. Eles viviam fora de Jerusalém. E muitos deles, então, se adaptaram à cultura grega e aprenderam o idioma grego. Paulo nasceu na Sicília e, portanto, Paulo era cidadão romano. A Sicília ficava ali numa área romana, ele era, portanto, um cidadão romano por nascimento, falava latim. Paulo também era membro do Sinédrio, então ele falava hebraico. Para ser membro do Sinédrio, tinha que se conhecer o hebraico, era um jurista. E também falava o aramaico, que era a língua corrente da época. E Paulo também escreveu as suas cartas em grego. Paulo, portanto, também sabia o grego. É possível que Paulo também conhecesse espanhol, é possível que ele conhecesse o árabe e outros idiomas. Paulo era um homem muito culto, era um homem muito versado, era uma pessoa que tinha uma capacidade assim, intelectual muito grande, além de ser um homem muito espiritual. Na época do sacrifício de Jesus, ele possivelmente não estava em Jerusalém. Não é mencionado, mas ele vai ser mencionado depois, já na era apostólica. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Eu acabei de ler para vocês aqui sobre as 5 metas, né? Então, a primeira meta é comunhão com Deus. Isso se refere à lição da Escola Sabatina. Por quê? O que a igreja pretende? A igreja pretende que todos os membros da igreja estudem a palavra de Deus. Que todos estudem a Bíblia.
Mas nós não temos como mensurar isso. O pastor, por exemplo, ele não tem como saber se a pessoa faz o seu devocional, se ele estuda a Bíblia ou não. Ele pode até incentivar, mas ele não sabe se as pessoas fazem ou não. Bom, a nossa intenção é que com o estudo diário da lição da escola sabatina bem acentuado, todos estudando a Bíblia, nós tenhamos pelo menos um vetor, nós tenhamos pelo menos um indicador de que as pessoas estão estudando a Bíblia. Por quê? Porque as lições da escola sabatina elas foram programadas para estudar os principais temas da Bíblia no período de 10 anos. Então, esse aí é o objetivo, né? O nosso objetivo é que nós tenhamos, então, as pessoas estudando a palavra de Deus. Os nossos membros estudando a palavra de Deus. Então, para cada dia, eu fiz aqui o destaque de um texto bíblico. Eu gostaria de apresentar para vocês e cada dia nós vamos estudar esses textos bíblicos. Para o estudo diário da lição da escola sabatina, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. Para a formação e multiplicação de líderes de pequenos grupos, 1 Coríntios 16, 19, Romanos 16, 5 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Para a terceira meta, de duplas missionárias nos pequenos grupos e nas unidades de ação, nós sonhamos com 100% dos membros levando a palavra. Então, para essa terceira meta, nós temos Atos 13, versículo 2. Para a quarta meta, número de pessoas estudando a Bíblia, sonhamos com mais pessoas recebendo a palavra de Deus, nós apresentamos Atos 8, 35, 2 aos Tessalonicenses 3, 1. E para a quinta meta, discípulos fiéis, sonhamos com uma igreja fiel, nós apresentamos 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, 2 Coríntios 9, 7, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Bom, então nós vamos agora, fizemos a introdução, e vamos apresentar agora o texto de hoje, o tema de hoje. Ok? Hoje nós vamos estudar estudo diário da lição da escola sabatina. Nós pretendemos, é a nossa intenção, que a igreja ela multiplique os seus estudos diários. Eu quero ler com vocês aqui 2 Timóteo 2, versículo 15. Se puder, você abre aí a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha aqui, 2 Timóteo 2, 15. 2, verso 15. Ele diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A lição da escola sabatina foi projetada para que nós possamos manejar bem a palavra da verdade, para que nós possamos termos pessoas que realmente têm habilidade no estudo da palavra de Deus. A lição da escola sabatina é uma bênção. Eu sou adventista há 40 anos, sempre amei a lição da escola sabatina. Ficar sem estudar a lição da escola sabatina, para mim, é cruel. É cruel. Eu, na realidade, não fico sem estudar a lição da escola sabatina. E eu vou dar aqui uma dica. Estude a lição da escola sabatina no momento do seu devocional, no momento da sua oração, aquele momento que você vai separar para ficar com Deus. Só você e Deus. Então, nós devemos fazer do estudo da palavra de Deus a nossa prioridade, a prioridade na nossa vida, na nossa experiência de vida, para que nós possamos, assim, sermos capacitados a responder quando alguém perguntar alguma coisa, para que nós possamos, ao estudar com as pessoas, nós termos os argumentos na ponta da língua. E um fator muito interessante da escola sabatina é que ela fortalece a nossa fé, porque ela basicamente nos obriga a estudarmos a palavra de Deus todos os dias. Eu, por exemplo, não me contento só com o texto. Eu também leio, cada vez que aparece uma passagem bíblica, eu leio essa passagem bíblica. Se essa passagem bíblica me chama a atenção, eu dali já saio para outra, eu vou saindo. Às vezes eu levo muito tempo estudando a lição da escola sabatina, porque ela me desperta, ela chama a atenção para alguma coisa mais importante do que aquilo que eu estou vendo ali. Às vezes ela amplia muito mais. E a gente vai aprendendo muito mais. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, qual é o método que você usa para estudar? Bom, eu tenho alguns métodos. Um desses métodos é estudar a lição da escola sabatina, estudar muito bem estudada.
procurando as referências cruzadas, aqueles textos que são análogos, para que eu possa, dessa forma, ter assim um conhecimento muito mais amplo daquilo que eu estou estudando, do que aquilo, né, propriamente. Então, eu vou muito mais além. Eu também sempre tive a lição dos professores, sempre gostei de estudar a lição dos professores, porque a lição dos professores ela amplia o leque, ela vai mais além, ela traz outras argumentações. Então, é muito bom. Outra coisa, a lição da escola sabatina, ela deve ser estudada com oração, buscando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Então, meus queridos irmãos, amigos, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje e vamos realmente colocar em prática o estudo da palavra de Deus através das lições da escola sabatina. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse incentivo maravilhoso que nós temos para estudar a Tua palavra, que é a lição da escola sabatina. Introduza, Senhor, no coração de cada membro da Tua igreja o desejo de estudar a Tua palavra. Que ninguém fique desanimado com uma experiência mórbida. Aquece, Senhor, o coração de todos. Eu quero aproveitar esse momento para pedir, Senhor Deus, a bênção, a Tua bênção, sobre os nossos irmãos que estão doentes, vitimados pela Covid. Eu gostaria de clamar aqui o nome por todos. Gostaria de mencionar o nome de todos. Como eu não sei o nome de todos, eu peço que Tu abençoes a todos os irmãos que estão precisando de Ti, que estão sofrendo sobre a Covid. Mas eu me lembro, Senhor, do nome de alguns que são pessoas muito próximas a mim. O pastor Elino, sua esposa, e a irmã Ana Maria de São Paulo, a minha amiga, que é como uma irmã para mim. Senhor, livra-nos, ó Pai. Conceda, Pai, a Tua graça. Prepara-nos, ó Deus, para o dia de hoje, para esta semana, e para o evangelismo que começa no dia 27. Senhor, eu te peço no santo nome do Senhor Jesus, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado sobre cada um de nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.